Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu vim, depois de um certo tempo, sempre espero ter algum assunto relevante, algum assunto interessante para trazer para os irmãos, né? Por isso que eu muitas vezes demoro para fazer vídeo, né? Recolocar vídeo no canal. E eu trouxe hoje um assunto que eu considero bastante importante. Tive uma reflexão, tive uma intuição, né? Acredito eu que seja do plano espiritual. E resolvi trazer para os irmãos hoje dois trechos mais dois trechos do livro do Apocalipse. Então eu queria comentar sobre o Apocalipse 10 com os irmãos e depois uma outra parte do Apocalipse 10 eu faço nesse vídeo, senão eu faço mais um outro vídeo, tá bom? Dependendo do horário. Então eu queria comentar com os irmãos hoje sobre o Apocalipse 10. Apocalipse de João. Ele diz assim: é comido por João um livrinho trazido do céu. Revi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma grande nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol. Esse anjo que João viu era alguém muito poderoso, alguém muito grande que estava no céu, né? Porque quando João foi arrebatado, ele viu bastante coisas, né? E esse anjo que veio até João para trazer alguma informação para ele, do que nós vamos ver aqui para baixo, né? Ele era muito poderoso. E os seus pés como colunas de fogo. Então, esse anjo, ele tinha bastante poder, né? Porque ele tinha lá vestido de uma nuvem, então ele era puro. Ele tinha um arco celeste na cabeça. Um arco celeste é sinal que ele comandava alguma coisa, né? E seu rosto como o sol. Como o sol era a justiça, né? Ou trazia o conhecimento, a luz, né? E seus pés colunas de fogo. Colunas de fogo, o fogo ele queima todo o mal, né, que tem. Onde um espírito, um anjo, né, elevado, ele se encontra, né, nada de mal fica na frente, né? Então o fogo consumidor consome todas as coisas ruins, todas as coisas más, deixa quem estiver na frente de um anjo destes, que na verdade a gente chama anjo, mas não é um espírito elevado deste porte, desse calibre, você não consegue esconder nada dele, por causa que ele queima todas as suas, ele desnuda você, ele consegue ver tudo o que acontece, tudo em você, todas as suas encarnações, tudo que você já fez, tudo que você já passou, então ele consegue ver tudo. Então só para vocês terem uma ideia do tamanho do poder deste anjo, deste espírito, né? Deste irmão que se apresentou para João. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Então ele tinha na mão um livrinho. Livrinho, vamos dizer assim, o que consta um livrinho? Consta uma história. Livrinho consta uma história de alguma coisa que vai acontecer ou de alguém que vai trazer, alguém que vai vir alguma coisa, né? Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso quer dizer que esse anjo, que esse espírito, ele comanda a terra. Comandava a terra. Comanda a terra. Comandava lá quando João estava vivo, né? Quando ele escreveu lá na ilha de Patmos, e logo depois da morte de Jesus, e comanda até hoje, porque esse anjo, no meu ver, é o Cristo planetário. Porque na hierarquia dos crística, né? Jesus é um Cristo planetário é um Cristo,
E tem o espírito do planeta Terra também, né? Que é muito evoluído. Eu não posso dizer que ele é um Cristo, porque eu não sei. Mas acredito que ele esteja também na escala crística, ou está numa outra escala, mas ele também é muito evoluído. Mas nós estamos falando aqui nesse ponto do Cristo planetário. O Cristo planetário, ele é maior do que Jesus na evolução. Jesus, ele é de 23ª grandeza que é conhecido. O Cristo planetário, não sei. Que grandeza que é Cristo, que grandeza que é de evolução Cristo planetário. Jesus tem 13 bilhões de anos. O Cristo planetário, não sei. Ele é muito mais evoluído do que Jesus. Tanto que ele está acima de Jesus e está ajudando Jesus no comando. Então, na hierarquia do planeta Terra, Jesus é subordinado ao Cristo planetário. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Então, alguma coisa muito forte, né? E que é uma coisa forte que quando o leão brama, né? Quando ele faz aquele gesto com a boca, né? Ele faz muito forte e todo mundo movimenta tudo, né? Movimenta tudo. Então é uma coisa que ia movimentar bastante coisa, né? Pela voz que ele trouxe daquilo que ia acontecer futuramente. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas 7 vozes. 7 trovões com as suas 7 vozes são provavelmente os outros espíritos, né, que estavam junto, que ajudam o Cristo planetário a governar. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, porque são os trovões que falaram, não o Cristo planetário. Porque o Cristo planetário trouxe essa revelação que estava no livrinho, né, uma história para João. E os 7 trovões falaram o que ia acontecer, as 7 vozes com parecer trovões. E quando eu vi uma voz do céu que dizia, aí, deixa eu só ver lá, e os 7 trovões, no 4 agora, 10:4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, João falando, né? E eu vi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram. Então João não escreveu. João ficou quieto, não escreveu aqui, porque escreveu bastante coisa no Apocalipse. Mas isso aqui era uma coisa assim muito, muito especial. Então foi mostrado para João e que ele deveria trazer para nós, ou nos antepassados, ou nos dias de hoje. Mas era um segredo, né? E não o escrevas. Então passou desapercebido esse segredo por várias gerações, várias. Porque isso que João viu são coisas que já aconteceram há, sei lá, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, há bilhões de anos atrás já aconteceu isso aqui. Porque diz que quando foi criada a Terra já se tinha concepção do que ia acontecer nela, né? Deus já sabia o que ia acontecer, né? E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, que é o Cristo planetário, e jurou por aquele que vive para todo sempre, Deus, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há. Então criou o céu, criou o universo, né? Criou os universos. Criou a terra e o que neles há e o mar que neles há. Não só o mar na terra, mas o mar em todas as terras, em todo o universo com todos os planetas, né? Que não haveria mais demora e que as coisas iriam acontecer. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então Jesus falou lá atrás de um segredo que só Deus sabia, o Cristo planetário sabia, né? Jesus provavelmente também já sabia, né? Alguns sabiam, né? E a voz que
eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo do Cristo planetário, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Sobre o mar e sobre a terra é o poder, né, que ele tem, que ele comanda a Terra, o planeta Terra, né? O planeta Terra é comandado pelo Cristo planetário. E fui, então, a Terra e o mar, ele comanda tudo, né? Tudo que tem nesse planeta. Jesus, ele comanda, ele é governador das pessoas, o Cristo planetário é governador de tudo. O planeta, o espírito do planeta Terra, que se chama Gaia, é do planeta, mas o Cristo planetário comanda tudo. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Então, essa parte de que ele fará será doce na sua boca, esse, na verdade, esse livrinho que estava escrito nesse livrinho, é um Cristo que há de vir, né? Fora Jesus. Há um homem, né? Um homem que há de vir, cheio das coisas de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio das coisas celestiais. E ele trará coisas bonitas, porque quando ele fala, e ele mesmo, e ele quando começar a colocar isso e começar a falar, são coisas bonitas. Mas o que vai acontecer com o planeta Terra, se ele não se arrepender, porque já não está se arrependendo, vai acontecer coisas ruins com o planeta Terra. Porque o planeta Terra, ele tende a jogar fora, né, todos os espíritos maus que destruíram ele, né? O espírito de Gaia. O que destruíram o planeta Terra? Olha os lixos que fizeram, né? Lixaiada da tecnologia. Porque a besta do Apocalipse é a tecnologia. Né? Vocês falam assim, um homem que vai ser a besta do Apocalipse. Não é um homem que vai ser a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é a tecnologia, trazida pelos malignos, trazida pelos dragões, trazida pelo diabo, Satanás, pela serpente, por quem ele serve, pelos magos negros, né? Então essa tecnologia que é trazida por eles, que trouxe o futebol, que as pessoas brigam por causa do futebol, se matam por causa do futebol, se matam por causa de carro, tudo que está envolvido na tecnologia, o celular, que as pessoas fofocam, a televisão que as pessoas fofocam e que cria disenções, as religiões que criam disenções na Terra, trazidas pela tecnologia, tantas interpretações da Bíblia que foi trazida, né, pelos escuros, pelo demônio, pelo Satanás, nas cabeças de tantos homens, né, que eram impuros, né, que não queriam saber das coisas de Deus, mas queriam saber só de que eles queriam ter poder. Tantas igrejas, tantas histórias de igrejas aí, né, que existem na igreja católica, na igreja evangélica, de tantas pessoas que têm poder, né, desses pastores que levam tanto dinheiro que ganham de helicóptero para fora do país e levam tanto dinheiro que ganham, né, que não volta para ninguém esses dinheiros, né? Então essa é a besta do Apocalipse, porque o número 666, que é dito na Bíblia, esse é um número que é colocado espiritualmente na testa e na mão direita das pessoas. As pessoas que vão ser transmigradas do planeta, quando estamos vivendo num mundo, num período agora de que as pessoas que não vão se adequar vão ser transmigradas, essas pessoas vão receber o sinal da besta, que é o número 666. Esse número de 66 simboliza que quando você desencarnar, provavelmente você vai ver no teu perispírito esse número 666 na sua testa e na sua mão direita. Isso vai ser um aviso para que os espíritos desencarnados eles peguem você e levem você para uma nave e você seja transmigrado. Por isso. Então a besta do Apocalipse, como fala em vários canais do YouTube, como falam nas igrejas, a besta, vai vir um homem chamado um homem como se fosse uma besta. Não existe a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é a tecnologia trazida pelos escuros, pelo mundo espiritual negativo, pelo demônio, por Satanás, pela serpente e tudo mais. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce,
como mel, e havendo comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, a nações e a línguas e reis. Então, esse que virá, esse aqui não é João. E ele disse: importa que profetize. E ele disse, Cristo planetário, falando para João. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Então, este Cristo que virá, este Cristo que já está, ele já veio, ele já está. Esse Cristo que já está, ele vai profetizar, ele vai falar a muitos, porque essa obra que começou, a obra que começou com o Cristo, com o novo Cristo, ela está começando devagar, mas ela vai chegar, os próprios irmãos espirituais falam que ela vai chegar um momento que ele vai falar para toda a língua, para toda a nação, para todos os povos, para todos os governantes, aqui reis, né? Mas reis significa os governos, né? Para todos os governos. Então, será algo diferente, como nunca visto, porque era um livrinho que estava guardado a história do que ia acontecer, a história dessa pessoa, que era o Cristo planetário. Porque o que não é o Cristo planetário, o Cristo planetário que trouxe o livrinho, que trouxe a revelação, mas que é um Cristo também. Esse irmão que vai fazer todas essas coisas aqui, que é o livrinho, que a história dele está no livrinho, que quando as pessoas comem, né? Porque ele vai trazer assim, você vai ver ele vai falar de coisas bonitas, ele é uma pessoa bonita, vai trazer coisas bonitas, mas não é o anticristo. Ele vai trazer coisas bonitas, só que porque as coisas terão que acontecer, porque o homem esqueceu de Deus, o homem não quis mais saber das coisas de Deus, o homem se afastou de Deus. Então irá acontecer bastante coisa até o homem se voltar para Deus. Terremotos, maremotos, desencarnes em massa, tal. Então tudo isso está acontecendo. Tem vários canais aí que falam sobre isso. E para dar sequência nessa parte, eu vou ler uma outra parte do Apocalipse que vai dar para ler, que é o 12 do Apocalipse. Então, aí vai ficar um pouquinho mais claro para os irmãos. A mulher e o dragão. A mulher, nesse sentido aqui, é Jesus. Porque muita gente coloca aqui a mulher como a mãe de Jesus, né? Porque eles colocaram como se fosse Jesus, que foi dado, a mãe de Jesus, Maria, que deu a luz a Jesus, né? Mas não foi a mãe de Maria que Jesus, a Maria que deu, a mãe de Jesus que deu a luz a Jesus. Não quer dizer isso, por causa do livrinho. O livrinho não é Jesus. Porque ainda não estava no final dos tempos. Agora nós estamos no final dos tempos. Acabou o prazo, acabou os 12 mil anos. Agora nós passamos no planeta de terceira dimensão para a quinta dimensão, o planeta. O espírito do planeta passou de terceira dimensão para a quinta dimensão. Então agora a gente sabe que agora me veio na cabeça, né, que ele é menos evoluído do que o Cristo planetário. Porque o espírito do planeta passou e é menos evoluído do que Jesus, porque Jesus está em 23ª dimensão de grandeza. O Cristo planetário não sei qual que é, mas é muito maior que Jesus. Mas o planeta vai passar de terceira para quinta dimensão. E quem não vibrar em quinta dimensão, os irmãos que não conseguirem vibrar em quinta dimensão serão transmigrados. É como se fosse um cachorro, como o planeta simbolizasse um cachorro tirando as suas pulgas, que somos nós. Porque nós somos as pulgas, aquelas coisas que causam mal ao planeta, que criamos lixo, que destruímos o planeta com bomba atômica, que fazemos tecnologia que só destrói, matamos animais, destruímos florestas. Nós somos as pulgas, nós somos os que prejudicamos o espírito do planeta, que prejudicamos o planeta. E quem ele não quer ser prejudicado, porque ele sofre com isso, ele ama nós também, ele nos ama. Tanto que ele permitiu que nós pudéssemos, nesses 12 mil anos, no final do Atlântida até agora, nós tivéssemos um ciclo de vida, um ciclo de evolução. Só que muitos irmãos não conseguiram, muitos conseguiram,
Porque como nós estávamos vibrando no planeta de terceira dimensão, muitos, os que se saíam melhor, eram transmigrados. E ficavam sempre os piores, sempre nascia um espírito muito trevoso, muito ruins aqui. Agora não, agora quem é ruim vai sair e quem é bom vai ficar. Por isso que é o fim desse ciclo de 12 mil anos. A mulher e o dragão. A mulher simboliza Jesus e o dragão simboliza o demônio, Satanás, todas as coisas que provêm do mal. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, de poder, trazendo justiça, que é Jesus, tendo a lua debaixo dos seus pés. Então, tendo o poder também, né? Ele tinha um poder, né? Mas é abaixo do poder do Cristo planetário. Entende? E uma coroa de 12 estrelas sobre suas cabeças. Aqui podia dizer que são os 12 apóstolos que estavam com Jesus, né? As 12 tribos lá simbolizando. Eu não sei bem o que simboliza isso daqui, né? As 12. Mas tem alguma coisa a ver com Jesus. E estava grávida e com dores de parto. Estava grávida e com dores de parto. Se vocês forem ler as literaturas trazidas pelos irmãos espirituais, eu na verdade não li, mas porque eu vejo muito canal no YouTube, vejo audiolivros, então eu sei disso. Que Jesus, como ele está numa evolução muito grande, é um Cristo planetário. O Cristo é uma hierarquia no mundo espiritual. Então são várias hierarquias de Cristo. Jesus Cristo está numa hierarquia, assim como o Cristo planetário também está numa hierarquia muito mais acima do que Jesus. Então estavam com dores de parto, foi quando Jesus cocriou. Porque os espíritos muito evoluídos, eles cocriam com Deus. Eles se chamam, todos os espíritos criados por outros espíritos se chamam fractais de Deus. Fractal de Deus. Esses espíritos fractais de Deus são criados pelos espíritos bem desenvolvidos, mas também com a ajuda de Deus. Mas a centelha sai do espírito que criou, e não de Deus. De uma certa forma sai de Deus porque Deus criou aquele espírito, né? Então aquela centelha que vai sair do espírito também é uma centelha que saindo de Deus. Então é como Deus estivesse criando o espírito do mesmo jeito. Entende? É como Deus estivesse criando o espírito do mesmo jeito. Então isso não muda. E estava grávida e com dores de parto. Isso era Jesus quando ele estava preparado para criar Jesus. Estava preparado para criar seu filho, né? Seu filho é um fractal de Deus. Esse fractal de Deus foi o primeiro, foi o primogênito de Jesus. Sim, Jesus criou vários espíritos, tem vários fractais de Jesus aqui na Terra. Jesus tem vários espíritos que ele criou aqui na Terra. Ele mesmo falou em canalização com Pedro e com outros, da Casa Plataforma de Oração e com outros. Jesus tem vários espíritos criados. Só que Pedro, da Casa Plataforma de Oração, foi o primeiro que Jesus criou. Tá com Jesus tem 13 bilhões de anos, esse fractal de Jesus, filho de Jesus, Pedro está com 5 bilhões de anos, quase 6 bilhões de anos. O planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, Pedro, da Casa Plataforma de Oração, já existia antes do planeta ser criado. Então, ele ajudou também o planeta ser criado. Estava grávida e com dores de parto. Jesus, quando criou Pedro, e gritava com ânsias de dar à luz, certo? Contente e tal, né? E viu um outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. O grande dragão vermelho são os dragões, os 7 dragões que estavam na Terra, que já não existem mais, eles já não estão mais aqui. Mas esses dragões, eles também foram criados são muito velhos também, esses dragões, muito antigos, só que fizeram muito mal. E como eles eram mal, eles criaram destruíram muito planeta, destruíram muita coisa. Eles vêm de um outro, sei lá, talvez até de um outro universo, a gente não sabe, de um outro lugar bem distante, esses dragões. Então ele está falando sobre Jesus, que criou um fractal, né, que seria o filho primogênito dele, e está falando também, e viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho. Grande dragão vermelho é o diabo, Satanás, a serpente, como vocês querem saber.
Mas esse grande dragão realmente que dominava tudo, muito inteligente, muito esperto, mas usou todo o seu conhecimento. Como Jesus usou todo o conhecimento para o bem, ele usou todo o conhecimento para o mal. E que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, 7 cabeças, muito inteligente, 10 chifres, poder, diademas, e que foi dado para ele poder. Ele mesmo tomou esse poder. Porque ele, quando se voltou para o mal, ele começou a tomar esse poder. E quanto mais mal ele fazia, mais forte ele ficava no mal e mais ia criando o mal. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essa terça parte das estrelas do céu são aquela terça parte que veio para a terra, que são os anjos caídos, que somos nós, que vimos desse planeta, dessa constelação. Então, nós somos os anjos caídos. Talvez eu, o irmão, somos os anjos caídos, talvez outros não. Talvez ainda não estejam todos os anjos caídos aqui, talvez não. Mas esses anjos caídos simbolizam que eles eram muito maus. Então, você tem o dragão que era muito mau, na escala muito mau, e você tem os outros espíritos que também eram maus. Mas ele trouxe a terça parte do que tinha lá, do que quando eles brigaram naquele local. Eu já tem um livro Exilados de Capela, né, que fala de onde é que vem esses espíritos. Se o irmão quiser ver o livro Exilados de Capela, vai ver de onde é que vem esses espíritos, que foram trazidos com esse dragão. E lançou-a sobre a terra. E lançou-a sobre a terra porque ele trouxe eles, né? Não é que trouxe. É que como eles fizeram muito mal lá, os espíritos evoluídos, né, acharam melhor trazer esses espíritos para cá. Então eles foram colocados aqui junto com o dragão. Junto com o dragão, que é o demônio serpente. Mas quer dizer, todos são seres humanos, né? São seres humanos que se voltaram para o mal, né? Todos eles são. E parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Pensa uma coisa assim. Jesus teve o filho a 5. Pedro tem 5,6 bilhões de anos. Então, há 5,6 bilhões de anos, esse dragão fez uma guerra contra Jesus lá onde é que ele estava, em algum lugar que foi antes do planeta Terra ser criado, há 4,5 bilhões de anos. Ele fez uma guerra e queria lançar, né, e queria tragar o filho que foi criado de Jesus. Claro que ele não conseguia tragar. Mas com certeza houve uma guerra muito feroz, uma batalha muito feroz, e esse dragão era muito poderoso. E deu à luz um filho, um varão. Jesus não criou um fractal varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, esse filho que há de reger, que era o livrinho que estava escondido, que era o segredo de Deus. Esse livrinho, esse que há de reger as nações com vara de ferro. Vara de ferro, no seguinte, é de voltar as coisas a ser como eram, os espíritos voltar a ser de Deus, né? Então, se tiver que acontecer, por exemplo, como vai acontecer na Terra, se tiver que acontecer maremotos, terremotos e desencarnes em massa, as pessoas que não querem evoluir, não querem passar para a quinta dimensão, então essas pessoas vão ser desencarnadas e levadas para outros planetas. Então, com vara de ferro, você vai, né? Você vai. Querendo ou não querendo, você vai ser transmigrado se você não melhorar. Ou você melhora, ou você vai ser transmigrado. Porque a gente já foi lançado com o demônio, com o dragão, há não sei quantos milhões de anos aqui, né, na Terra. Foi lançado. E estamos aqui há 12 mil anos tentando evoluir no planeta de terceira dimensão. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então, Deus pegou esse fractal de Jesus e guardou ele. Só que não guardou, ele ficou experienciando em outros planetas, experienciando em outros mundos paralelos, vivendo, crescendo, se desenvolvendo. E ele também ajudou bastante aqui na Terra. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Então, Jesus, foi trazido para o planeta Terra, e nesse planeta Terra, depois que Jesus foi trazido para o planeta, primeiro veio todos esses espíritos, depois veio Jesus, né? Jesus foi trazido para esse planeta Terra depois, há muitos
bilhões de anos atrás. Mas Jesus já ajudou a construir esse planeta Terra. Mas ele também veio, ele veio se refugiar aqui, mas não se refugiar aqui para o deserto. Ele veio como se fosse governar. Ele veio governar o planeta Terra. Tá? Aqui está meio desfocado. Ele veio governar o planeta Terra. Então ele veio governar o planeta que tinha os dragões e que veio essa terça parte dos anjos caídos, que somos nós os espíritos ruins, né? Então, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, que é que ele veio governar o planeta Terra, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esse 1260 dias eu não sei o que pode ser. 16 milhões, 1 bilhão e 600, não dá para saber, isso eu não sei. E houve batalha no céu. Então, para tirar esses espíritos, né, depois que Jesus Jesus criou o espírito que vai reger a terra com vara de ferro, e foi levado para Deus, o anjo Miguel, que já existia, foi lá e guerreou com esses anjos e batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, e batalhavam neles. Tanto batalharam com eles lá, como foram trazidos para cá e foram colocados eles no umbral, no inferno. Mas não prevaleceram, porque eles batalharam, mas eles perderam a guerra, né? Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, lá onde é que eles tinham o poder, esses demônios, esses dragões, e quem seguia o exército que seguia eles, não achou-se mais, eles foram derribados aqui para a terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então ele veio. Então essa batalha, na verdade, com Miguel aconteceu lá em Capela, naquele lugar de Capela lá. E eles foram arrebatados aqui para a terra em naves, né? Porque eles não conseguiam voar, não tem como assim voar. Eles eram espírito evoluído, mas não tão evoluídos que eles não conseguiam se desmaterializar lá e materializar aqui. Eles não eram tão evoluídos assim, porque eles estavam no mal, então eles não eram tão evoluídos assim. Então eles foram transmigrados para cá em naves. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. O poder do seu Cristo é o Filho de Jesus. O Filho de Jesus que agora está nesse tempo. O Filho de Jesus que apareceu. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele já não está mais lá naquele lugar que ele criou guerras e tudo mais. Ele não está mais lá acusando, fazendo as coisas erradas. Ele já está aqui na terra. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, tanto o Jesus que veio trazer a luz venceu, como o Filho de Jesus também vai vencer, e como aqueles que serviram a Deus, os profetas e todos aqueles também venceram o diabo e Satanás. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Na terra e no mar, aqui na terra. Porque o diabo desceu a vós e tem de grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele desceu para cá, ele ficou, sei lá, milhões de anos ou milhares de anos aqui, a gente não sabe, né, quanto tempo que está o de Satanás, porque há 12 mil anos tá nós que fomos lançados. Então a gente podia dizer que o demônio, o dragão, ele foi lançado mais antes, mas os espíritos foram lançados mais depois. E até esse dragão chefe, esse dragão forte, ele já tinha sido tirado faz algum tempo. E ficou os 7 depois, os 7 piores. Então até Lilith e até os outros dragões foram tirados também. Foram tirados ano passado, ano retrasado foram tirados. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Então, ele perseguiu a Jesus. Ele perseguiu a Jesus e perseguiu todos os servos de Jesus. E quando Jesus veio a última vez aqui reencarnado, o que fizeram com Jesus?
Então, até quando a luz não queria que eles colocassem a mão de Jesus, não colocaram. Mas a hora que a luz saiu, porque Jesus já tinha terminado de fazer o que ele veio fazer, e quando foi dado, foi dado ao dragão e aos seus servos do mal colocar a mão em Jesus, fizeram aqueles estardalhaços que fizeram com Jesus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esse tempo, tempos e metade de um tempo, seria os 12 mil anos ou mais o tempo que está aqui na Terra. Desde quando foi lançado, desde quando Jesus teve o filho, teve a briga lá, né, por causa desse filho. Então, o filho de Jesus, o fractal de Jesus estava no meio, o primogênito de Jesus estava no meio, brigou por causa disso. Eles foram lançados na Terra, porque na Terra era um planeta primitivo, e eles foram lançados aqui na Terra. A Terra, por ser um planeta primitivo, não que veio direto para cá, tinha que vir direto para cá, né? Mas é um planeta que foi achado para eles virem, né, no nosso sistema solar, lá de Capela. Eles vieram para cá e foram lançados todos, o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, foram lançados todos aqui na Terra. E como eles foram lançados aqui na Terra, eles tinham que perseguir, né? Porque eles, mesmo depois de tantos mil anos, eles ainda continuam no mal, e ainda continuam no mal, né? Fora da vista da serpente. Então Jesus, depois que foi morto, Jesus, depois que subiu aos céus, eles tiveram mais como perseguir Jesus. Jesus ele foi escondido no reino dos céus. E demônio, a serpente, Satanás não tem poder mais sobre ele de nada, né? Começando a chover de novo. Não tem poder sobre eles de novo. Hoje é dia 21, carnaval, dia 21 de fevereiro que eu estou gravando esse vídeo, tá? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. Esse água como rio pode ser entendido como aquelas que perseguiram, mas eu acho que é principalmente a água como rio, essa é a tecnologia. Tudo que eles fizeram para derrubar. Tudo que eles fizeram para derrubar o que Jesus tinha feito, o que Jesus fez. Tudo que eles fizeram para derrubar o que Jesus fez. Estou vendo que não está chovendo para dentro. Tudo que eles fizeram para derrubar Jesus, para derrubar aqueles que vierem em nome de Jesus. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara sobre a boca. A terra, dá para entender a terra como o espírito da terra, o espírito de Gaia ajudou, assim como o espírito planetário ajudou, assim como aqueles enviados por Deus, por Jesus ajudaram, e assim como os espíritos também, os anjos ajudaram a Jesus. Todos eles ajudaram. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, daí o demônio veio, fez guerra, matou no Coliseu, queimou. Aí teve na Idade Média lá, a Igreja Católica deu aquela loucura na Igreja Católica, guiado pelos espíritos trevosos, né? Que todo mundo era demônio, era bruxo, queimou em praça pública, matou, fez um monte de coisa errada contra aquelas pessoas, né? Porque eram médios, alguma coisa, eles achavam que era bruxo, queimavam tudo mediante o diabo, a serpente, que eles estavam mexendo, né, na cabeça, induzindo, né, tanto os padres contra o Papa, tanto os outros reis, né, a perseguirem os romanos, né, os reis, o imperador romano a perseguir os cristãos. O imperador romano perseguiu os cristãos lá atrás, depois a Igreja Católica perseguiu também aqui os que eles achavam que eram bruxos, né, mas que não eram bruxos, né, queriam só fazer as coisas de Deus. E como eles estavam tudo errado, com a Igreja Romana estava tudo errado, a Igreja Romana começou a perseguir, induzida pelo mal que foi colocado dentro das suas cabeças, né? Porque começaram o Papa e os padres começaram a vibrar em baixa, a sua vibração foi baixa, diminuiu sua vibração, os espíritos trevosos pegaram eles e fizeram deles o que quiseram, gato de sapato na Igreja Católica. E fazem deles muitas, até hoje, né, muitos padres que fazem tanta coisa errada, né, muitos pastores que fazem muita coisa errada. As religiões, elas tendem a, com o planeta agora regenerado e evoluindo, as religiões tendem a sumir.
Porque religião, quem precisa de religião é um espírito ainda que nem muito imaturo, né? Muito imaturo, precisa de religião. Precisa de alguém para falar para ele o que ele tem que fazer. Ele não pode por si só correr atrás e ver, né? Ele tem que esperar alguém correr, alguém chamar ele, né? E então, o livrinho que estava, o resumo, né, disso tudo, né, que foi feito, que eu falei para os irmãos, o livrinho que estava na boca, o segredo de Deus, o Cristo, o Filho criado por Jesus, o fractal criado por Jesus, é o Pedro que está na casa da plataforma de oração. Ele é o Cristo e da evolução crística, que tem 5 bilhões e, vamos dizer assim, 5,6 bilhões de anos. Eu estou colocando 6 por minha conta mesmo, minha conta e risco. Mas tem mais de 5 bilhões de anos. Jesus tem 13 bilhões de anos, criou Pedro, que está hoje encarnado, foi criado por Jesus, né? Tem um nome também, que eu não lembro o nome dele, eu passo a letrar para os irmãos. Se eu lembrar, eu falo. Mas é só ver lá na Casa da Plataforma de Oração. Então, a Casa da Plataforma de Oração é um canal, né? É uma casa universalista, é um canal no YouTube. Mas Pedro, que está lá, que é o Cristo, que é o Cristo que veio hoje para levar, reger com vara de ferro. É aquele que, quando você vê, ele fala coisas bonitas, ele fala as coisas de amor, ele só tem coisas boas. Só que, infelizmente, para que essas pessoas, para que esses demônios, para que as pessoas más entendam, vai ter que ser regido com vara de ferro. Senão as pessoas não vão entender. Vai ter que ser feito, né, os vídeos, né, as exortações pesadas, e vai ter que começar a acontecer coisas na Terra, porque senão o povo não vai se voltar para Deus. E o povo precisa se voltar para Deus. Por isso que está começando a acontecer. A Terra já está chorando. Olha quantos dias de chuva nós tivemos até hoje, né? Começou a chuva, sei lá quando? Segunda-feira, terça-feira, semana passada. Hoje é dia 21. Hoje é terça-feira, já está uma semana, mais de uma semana chovendo. Só nublado e chuva, então a Terra está chorando. Então a Terra vai começar a chorar, Gaia vai começar a chorar e vai tirar as pulgas que somos nós. Aquelas pulgas que só incomodaram, né? Então, provavelmente vai ter bastante choro, bastante ranger de dentes, desencarnes em massa, até que a glória de Deus apareça novamente, né? Até que as coisas de Deus apareçam. Um pouco da glória de Deus já apareceu, que é o pelo da Casa Plataforma de Oração. E tem mais um vídeo, mais um canal que eu estava assistindo agora, que eu queria falar para os irmãos, deixa eu até olhar a televisão ali, que é a espiritualidade na prática, espiritualidade na prática. Então, se os irmãos puderem ver esse canal também, espiritualidade na prática. Excelente canal, tem bastante irmãos, tem bastante canalizações, igual acontece no canal Plataforma de Oração, na Casa Plataforma de Oração. Por quê? Por que acontece? Está acontecendo as mesmas canalizações no canal Espiritualidade na Prática. Porque os Espíritos mesmo falam que, no livro dos Espíritos, né, para acontecer, para que seja falada a verdade, então vários espíritos em várias casas, em várias localidades têm que falar a mesma coisa. Por isso que está acontecendo na prática, né? No canal Espiritualidade na Prática, a menina ali está canalizando com Nefertiti, está canalizando com Oxo, está canalizando com Jesus, está canalizando com Maria da Nazaré, está canalizando com todos, porque ela também é um espírito evoluído, né? Evoluído, muito evoluído, porque faz umas canalizações lindas, maravilhosas, parecidas com a do Pedro, né? Mas então é um espírito muito evoluído que o mundo espiritual está se usando para que ela venha e fale das coisas de Deus. Então deu para entender essa parte, o 10 do Apocalipse e o 12 do Apocalipse? Que o segredo de Deus que os próprios demônios, Satanás, não sabiam? Então, e o próprio Cristo, Filho de Deus, fractal de Deus, né? Surinaí, acho que é Surinaí é o nome dele espiritualmente, é Surinaí. Se Jesus poder me ajudar, se os irmãos espirituais poderem me ajudar, mas Surinaí, acho que é Surinaí o nome dele, se eu não estou enganado, mas eu vou dar uma olhada lá no nome que Jesus deu para ele, né? Então, toda essa parte do 10 ou 12 do Apocalipse, ele se refere à batalha que o dragão fez quando Jesus concebeu esse primogênito, que foi provavelmente onde se iniciou a briga, lá em Capela, naqueles planetas de Capela, né? E assim começou essa briga que vai terminar agora, né? Graças a Deus, né? E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja, irmãos.
Por favor, se espiritualize, se melhore, busque a Deus, veja os canais, plataforma de oração, veja agora o canal Espiritualidade na Prática, veja os canais, estude, irmãos, estude os livros de Kardec, estude os evangelhos, estude os 10 mandamentos, tente seguir, procure correr, não tem mais como ficar parado, procura correr, irmão, procura correr, tá bom? Isso que eu queria passar para os irmãos hoje, espero que os irmãos tenham entendido, né? Os irmãos não fiquem bravos comigo. É o que eu interpreto, o que o mundo espiritual me deu de interpretar, né? Infelizmente eu não posso dizer para os irmãos, olha, eu estou canalizado com Nefertiti, não estou canalizado porque não aparece ninguém na minha mente. Mas que eles me mostraram, né? Que era para falar sobre isso e o que falar e como falar, porque eu tinha lido um pouquinho antes, né? Comecei a ler agora. E eles foram me mostrando que eu podia falar do que está escrito na Bíblia, né? Então existe uma intuição do mundo espiritual para mim falar para os irmãos dessa parte, porque eu também não. Eu já li isso aqui, mas também não consegui entender. Agora eu consigo entender. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos entendam, né? Espero que os irmãos acreditem, né? Que na plataforma de oração tem o Cristo, que é o Cristo, o novo Cristo, né? Que vai salvar o mundo, inclusive ele vai ficar no lugar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai evoluir, vai para um lugar, vai pegar coisas, responsabilidades maiores e Surinaê, o Espírito, né? Se eu não me engano, me perdoe os irmãos espirituais, mas os irmãos se não for Surinaê, mas parece que é Surinaê. Então, ele vai ficar como o governador da terra, né? Ele vai reger, ele está aqui na terra, e ninguém tem poder para derrubar ele, ninguém tem poder para tirar ele, porque Deus está com ele, Jesus está com ele, o Cristo planetário está com ele, o Espírito do planeta está com ele, todos os irmãos estão com ele, onde ele vai tem um monte de irmãos que estão com ele, tem um monte de extraterrestres que estão com ele, todos os irmãos, né? Então não tem o que fazer. É ele e pronto, acabou. Ele vai ser o novo Cristo. Ele que vai ajudar esses irmãos cabeça dura que não querem saber, só querem saber das coisas da carne, das paixões da carne. Ele vai ajudar esses irmãos a evoluir e a mostrar para os irmãos, né, como evoluir, como ser diferente, né, irmãos? Então eu espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe e a paz de Deus.